Programa Auto GP. Oferecimento Blanco Pneus. Audi Center Santos. Quem compara, compra na Ford Caoa. Miramar Construtora. Colorado Concept. Supervisão Vistorias Automotivas. Breton Santos. Ferreira Imóveis, nascida em Santos, vendendo o mundo. Absoluta, certeza do melhor negócio. Bom Tempo expresse seu interior. Reliance, agenciamento e serviços portuários. E Toledo Corretora de Seguros, 45 anos ao seu lado. Olá, está começando o Auto GP. Inscreva-se no nosso canal no YouTube, ative o sininho para receber as nossas notificações e siga a gente no Instagram, programa.autogp. Bora acelerar com a gente. No programa de hoje você vai ver SUV elétrico, o test drive com o novo Chevrolet Spark. Com diferencial que você não vai gastar mais combustível, né? É a grande ponto do carro elétrico. Giro Auto GP Espanha, o Museu da História do Automóvel de Salamanca. Fundado, olha só, em setembro de 2002, por Dom Juan Carlos e Dona Sofia, os reis da Espanha. E o Momento Velocidade com Tony Vasconcelos. O Momento Velocidade do Auto GP traz tudo do Grande Prêmio da Indonésia de MotoGP, que teve contusão grave de Marc Marques. E também o Grande Prêmio de Singapura de Fórmula 1, vitória de George Russell e da Mercedes. Um SUV compacto 100% elétrico. Este é o novo Chevrolet Spark, 4,1 metros de comprimento, 1,76 de altura, 1,72 de largura, 2,56 em entre-eixos. É um carro de formas diferentes que você está acostumado de ver dos modelos da GM, faróis Full LED, o acabamento do teto aqui na frente diferente, em preto, são várias opções de cores. E o Spark em pouco tempo está caindo no gosto dos brasileiros. Em setembro, este SUV ficou entre os 5 elétricos mais vendidos aqui do Brasil. E a tendência é de crescimento das vendas. A General Motors já anunciou que esse carro, o Spark, ele vai ser montado aqui no Brasil, na antiga fábrica da Troller no Ceará. Então a tendência é que a oferta aumente e com a divulgação também o público possa conhecer um pouquinho mais desse SUV que vale a pena. O acabamento do Spark chama a atenção. Bancos revestidos em couro, o assento do motorista com regulagem eletrônica e o nível de acabamento, que a gente vai falar um pouco mais para frente com detalhes, realmente é elevado. Tem o painel de instrumentos e a multimídia bem ao lado com 10,1 polegadas. A chave também é bem diferente, gente. Olha só, aqui todos os comandos, abertura de portas, porta-malas. Bacana. A abertura do porta-malas, o Spark é lateral. São 355 litros de capacidade. No porta-malas também vem o carregador fornecido pela montadora para você carregar em casa ou em outro lugar, no trabalho, por exemplo. Eu falei em um convidado especial, bem, agora vamos buscá-lo para dar um rolê no novo Spark, esse elétrico da Chevrolet. Chegamos à Chevrolet Absoluta Santos e hoje o copiloto é o Ney Faustini. Bora lá, Ney. Vamos lá.
São 101 cavalos de potência, mas num carro elétrico não é pouco, não é, Ney? A potência você recebe imediatamente. Na aceleração, você sente na hora. Os 101 cavalos são muito bem aproveitados. A dirigibilidade também é um outro destaque, né? Outro ponto a ser destacado, né? Tem uma pegada boa no volante, o carro alto, né? A gente tem uma visibilidade boa. Agora, o conforto de um carro, ele parece que você tem a sensação de estar num carro maior do que ele é, né? Você vê o conforto interno aqui na frente para 2 passageiros, fica muito bem acomodado. Né? O que chama também a atenção é o nível de acabamento. Aqui não tem plástico duro. Os detalhes em fibra de carbono, a questão aqui da maciez do material, né? Dos materiais com todo acolchoado. Então, você se sente bem acomodado dentro do carro, né? Sem contar a tecnologia, que o carro conta com câmera 360, esse pacote ADAS bem completo, né? Você que está acostumado a andar nas estradas, né? Isso faz diferença, essa segurança, né? Toda essa tecnologia hoje transformada em itens de segurança e, no caso, você tem a possibilidade de recursos aí que fazem muito por você, né? E além desses que eu citei, também tem a frenagem, um alerta e frenagem de emergência, permanência em faixa. São itens hoje que estão presentes nos carros de maior valor. Você tem aqui no carro que é o nosso carro de entrada na linha elétrica. Que, aliás, estamos com preço de lançamento, a partir de R$ 159.990, 159.990, e temos a possibilidade de juros zero em 24 meses com 60% de entrada. Dentro da faixa de preço de um carro a combustão, ele está também muito bem posicionado, com diferencial que você não vai gastar mais combustível, né? Que é o grande ponto do carro elétrico. E ele vem com o carregador, você chega em casa, carrega tranquilamente, não tem segredo, não é? Você com uma tomada de 220 que tenha uma resistência para aguentar o carregamento do carro, não precisa nem de muita instalação. Por exemplo, gente, estou com 92% aqui de bateria, com autonomia de 232 km. O total é de 258, né? Segundo e metro. 258 segundo e metro. Para uso urbano, tranquilamente você vai poder usar aí praticamente uma semana sem ter que carregar, né? Realmente, né, quem não conhece tem que aproveitar a oportunidade. Vamos deixar então o convite para o pessoal para passar na nossa Chevrolet Absoluta Santos ou em qualquer outra unidade do grupo, né? Para conhecer essa máquina. No momento nós temos o test drive disponível aqui na unidade de Santos. Mas pode ser agendado também em outras unidades, se for mais fácil para o cliente do Guarujá ou da Praia Grande, ele pode agendar. Olha, eu vou falar com a experiência que eu já dirigi o da concorrência. Vale a pena experimentar o Spark. Por tudo que a gente falou, por tudo que a gente mostrou e por outras coisas que você ainda vai descobrir. Então, uma passadinha lá com o nosso Ney. Ney, obrigado, sucesso. Obrigado pela oportunidade de estar com a gente aqui.
Depois do intervalo, Tony Vasconcelos traz o Momento Velocidade. O AutoGP volta depois de uma rápida parada. Eu vim de longe, cruzando o oceano com um propósito: vencer. E assim, a vida foi se encaixando. Eu já não estava mais sozinho, já éramos nós. Diante das adversidades, superamos obstáculos, crises, sempre em busca de nossos ideais. Hoje, transformar vidas, realizar sonhos, impulsionar o progresso e, principalmente, deixar um legado relevante virou nossa obrigação. Abrimos novas portas onde ninguém mais ousava. Acreditamos no amanhã, mesmo quando hoje parecia incerto. Entendemos que nesses 50 anos, mais do que grandes realizações, o que de fato estamos construindo são grandes momentos. Grupo Mendes, sempre construindo histórias. Ter o carro sempre em ordem, para rodar tranquilo por aí. Todo mundo na Baixada já sabe. Todos os caminhos levam a Blanco Pneus. Cuidando bem do seu carro desde 1980. Blanco Pneus, 2 lojas em São Vicente, Avenida Antônio Emerick, 551 e 456. Olá meus amigos, olá minhas amigas, chega o Momento Velocidade com a MotoGP na Indonésia, 18ª etapa, Fórmula 1 em Singapura, 18ª etapa, separados lá na Ásia, pertinho, hein? 2 corridas próximas, só que uma foi à noite, outra foi de dia, então aqui foi de madrugada a MotoGP e a vitória na Sprint Race ficou com o Marco Bezzecchi da Aprilia, segundo lugar para Fermín Alderguer, espanhol da Gresini, e terceiro para Raul Fernandes, espanhol da Trackhouse. Na corrida, Fermín Alderguer venceu bonito Gresini Ducati. Pedro Acosta vem em segundo pela KTM, sempre rápido, quando não cai, é rápido mesmo. E em terceiro, Alex Marques pela Gresini, também com a Ducati. Essa corrida mostrou um problema sério para o Marques, que já não vai correr as próximas corridas 2, Austrália, Malásia, Malásia, Austrália, já sai da Ásia, só volta no GP de Portugal, ele que é campeão do mundo e a Ducati também, porque foi tocado pelo Marco Bezzecchi, caiu e quebrou o ombro direito. Este é o diagnóstico simples, para não dar aqui nenhum relatório médico. Ainda bem para o Marques que não houve nenhum problema com o braço direito dele, que é aquele braço problemático do passado, e essa contusão não foi legal, né? Rompeu ligamentos do ombro, clavícula, mas a fratura foi no ombro e ele operado na Espanha, enfim. Ainda estão, não foi operado, ainda estão segurando num tratamento preventivo, né? Quando eu estou falando aqui, a ideia é não operá-lo
de primeira, ele já está na Espanha, mas não foi operado no momento em que falo aqui. Mas o problema foi grave e ele vai aproveitar o ensejo também para não forçar, porque ele aprendeu que quando ele forçou, ele entrou bem, né? Quando ele teve problema no braço. E foi uma queda num toque do Bezzecchi, que também se detonou todo, mas graças a Deus não se machucou. Isso aconteceu no Grande Prêmio da Indonésia. E aí vemos o Bagnaia numa situação difícil novamente, venceu tão bem as 2 corridas no Japão, caiu na principal e foi 14º na sprint. O Davide Tardozzi, o chefe da Ducati, disse que ele poderia esperar até que o Bagnaia chorasse, tamanha comoção que o Bagnaia está sentindo nessa gangorra que é a Ducati para ele. E aí houve também uma polêmica, dando conta de que em Misano o Bagnaia testou com a moto do Franco Morbidelli, da VR46, a Ducati de 24. E aí disseram, não é polêmica nenhuma, porque as motos às vezes têm peças intercambiáveis e tal, porque o Bagnaia disse que essa moto de 24 era melhor do que a que ele está usando. Então ele não se adaptou ao projeto. Muito se falou, muito se escreveu, muito se disse e ninguém chegou à conclusão, porque a Ducati tem um piloto campeão que ganhou 11 corridas, venceu outras tantas de sprint, e aí o seu companheiro bicampeão do mundo faz uma temporada tão ruim. Vimos isso na Indonésia, MotoGP segue com os campeonatos decididos. Na Fórmula 1, na corrida de Singapura noturna, a vitória foi brilhante do George Russell. Conseguiu uma pole muito, muito importante, largou, sumiu, desapareceu, ganhou. Parabéns, a Mercedes está mexendo ainda nesse carro, está trazendo para esse carro inovações. Não tantas quanto se esperava, porque ano que vem o projeto é novo. Mas também o segundo lugar do Verstappen, que teve problemas de freios e aerodinâmicos, de freios principalmente. Esse desgaste em Singapura dos pneus é térmico, né? É um desgaste que não é só a borracha, é um desgaste que a temperatura leva a um desgaste. E os freios são muito utilizados, é um circuito de alto downforce, então o Verstappen até foi surpresa ele em segundo. Ele queria ter sido pole, disse que o Lando Norris atrapalhou a volta final dele, tal, o ar sujo, aquele papo todo. E o Norris foi terceiro, não conseguiu passar o Verstappen pelo mesmo motivo do ar sujo. O Verstappen ainda tirou uma onda dele depois da corrida, até nas redes sociais. Então esse foi o pódio, né? Russell, Verstappen e Norris. E em quarto, Piastri. Lance da corrida. Importante, o toque entre Norris e Piastri na largada. E esse toque foi um acidente de largada, no meu entender. Não houve aí uma maldade do Norris, apesar de muitos falarem. Todos sabem o quanto que eu defendo o Piastri como melhor que o Norris como piloto. Mas não por isso, os lances que eu vejo, não sou isento. E acho que o Norris tentou evitar mesmo o Verstappen, errou, teve uma saída de traseira e pegou e bateu ali no seu companheiro. Ficou com a asa pendurada, o Norris ali, o endplate a corrida inteira. O que o Piastri queria, que ele achou injusto, era que a inversão de posição, por ele ter largado em terceiro e o Norris em quinto, teria que acontecer, porque ele foi jogado para fora. Como aconteceu no erro lá da McLaren, que eu já achei errado o que foi feito, né, em Monza. E também acho que se tivesse que ter punição era dos comissários, não a McLaren se meter. Essa é a minha opinião. Tá? Se fosse para seguir as regras que eles seguiram em Monza, a McLaren tinha que inverter. Então seguiram as regras para o Norris e não seguiram para o Piastri. Isso é um fato. Pelas regras do Papaya Rules, que eles chamam, as regras internas, o Piastri deveria ter a posição devolvida. Então foi aquela história de que o critério foi um para o Norris, outro para o Piastri. Isso não tem dúvida. Essa é a minha opinião, eu não tenho dúvida. De qualquer maneira, Russell venceu brilhantemente e agora nós teremos Estados Unidos, ainda faltam 174 pontos em jogo, né? A diferença caiu. O campeonato está aberto. Está completamente aberto. A Fórmula 1 2025, não tenho dúvida. Eu quero tirar um tempo aqui, primeiro para agradecer a um internauta espanhol, que é o Alfredo, que assim como o Ricardo mandou imagens lá de Imola, o nosso internauta italiano, o Alfredo nos mandou um vídeo. Vamos ver aí as palavras, ouvir e ver o Alfredo lá na Espanha, direto da Espanha. Vamos lá. Hola Tony, desde aquí, desde España, te mando un saludo grande. Soy un seguidor de AutoGP, del Momento Velocidad con Tony Vasconcelos. Y nada, ya me han dicho que eres seguidor de Ferrari, yo de Fernando Alonso, el mejor piloto que ha tenido Ferrari en su historia.
Pero bueno, nada, una aperta, un abrazo grande y nada, un saludo desde aquí, desde Espanha. Tchau! Obrigado, Alfredo, obrigado a todos, que nos acompanham pela Santa Cecília TV, nas redes sociais, no nosso podcast que está no ar e também fora do Brasil, em Portugal e na Espanha, notadamente, até pela língua, né? E eu agradeço, obrigado, Alfredo, e a todos os internautas e telespectadores. Muito obrigado. E eu encerro dedicando esse programa a um jornalista que nos deixou, que eu muito admirava, que era o Eli Carvalho, que foi ele que cobriu a Fórmula 1 pela Rádio Cultura de Santos nos anos 80, início dos anos 90, ao vivo, inclusive, outra época, né? E depois eu entrei na Rádio Cultura, pude ouvir muitas palavras respeitosas e elogiosas sobre o meu trabalho na Rádio Cultura, depois conversando com o Eli. Então eu dedico este momento Velocidade do AutoGP a um grande jornalista santista, publicitário, Eli Carvalho, que nos deixou aí há 2 semanas. Estou fazendo agora a homenagem a esse jornalista importante, né, para a velocidade, para as notícias da velocidade, né, na mídia da Baixada Santista. Eli Carvalho. Um abraço a todos que acompanharam e até semana que vem. Tchau. A seguir tem o Giro AutoGP Espanha. Você vai conhecer o Museu da História do Automóvel de Salamanca. Não saia daí! Ter o carro sempre em ordem, para rodar tranquilo por aí. Todo mundo na Baixada já sabe. Todos os caminhos levam a Blanco Pneus, cuidando bem do seu carro desde 1980. Blanco Pneus, 2 lojas em São Vicente, Avenida Antônio Emerick, 551 e 456. O AutoGP está no noroeste da Espanha, na comunidade de Castilla e León, em Salamanca, que é a capital da província. Atrás de mim, o Museu da História do Automóvel. Fundado, olha só, em setembro de 2002,
por Dom Juan Carlos e Dona Sofia, os reis da Espanha. O museu fica em um prédio industrial restaurado do século XIX. Logo na entrada, miniaturas de vários modelos. A visita é uma volta ao passado. Em exposição, mais de 150 veículos de diferentes épocas históricas, desenhados e construídos nos séculos 20 e 21. O Museu de Salamanca mostra a evolução do automóvel. Um acervo, automóveis, motocicletas, peças e acessórios. Várias peças foram doadas por importantes colecionadores da Espanha. O Bonet, de 1899, foi um dos primeiros veículos motorizados construídos na Península Ibérica. A exposição permanente também reúne importantes marcas como Rolls-Royce, Jaguar e Cadillac, modelos europeus e norte-americanos. Queridinho no mundo inteiro, o Fusca não poderia ficar de fora. Este modelo, produzido na Alemanha, é de 1957. O Hispano-Suíça 3040 HP, de 1910, primeiro automóvel da Espanha, foi declarado bem de interesse cultural. É considerada a peça mais importante do Museu de Salamanca. Veículos de competição também marcam presença. Esta é uma réplica de uma Ferrari SF21 de 2021. O Renault R29 é de 2009. Foi pilotado pelo espanhol Fernando Alonso. O Museu da História do Automobilismo de Salamanca também promove exposições temporárias. Mercedes La Estrella, Mercedes A Estrela, reuniu modelos que mostraram a evolução da marca alemã nos carros e caminhões. Uma trajetória de luxo, paixão, tecnologia. Esta é uma réplica do triciclo motorizado com 0,75 cavalos, patenteado por Carl Benz em 1886, que deu início à trajetória da montadora. No próximo Giro AutoGP Espanha, vamos mostrar as obras do circuito de Madrid, em Madrid, que passa a ser o palco da Fórmula 1 na Espanha a partir de 2026. E o AutoGP termina aqui. Mais uma vez, obrigado pela companhia. Eu te espero na próxima semana. Até lá. Tchau. Programa AutoGP. Oferecimento Blanco Pneus. Audi Center Santos. Quem compara, compra na Ford Caoa. Miramar Construtora. Colorado Concept. Supervisão Vistorias Automotivas. Breton Santos. Ferreira Imóveis. Nascida em Santos, vendendo o mundo. Absoluta. Certeza do melhor negócio. Bom Tempo expresse seu interior. Reliance, agenciamento e serviços portuários. E Toledo Corretora de Seguros, 45 anos ao seu lado.